E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW intermediário, e hoje nós vamos conhecer algumas definições e dicas para cartão de visita. Se você precisa desenvolver esse tipo de material impresso, eu vou te passar algumas coordenadas que podem facilitar o seu trabalho e também aprimorar a sua experiência com o seu impressor. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do tamanho. Cartões de visita são um pouco complexos porque depende da sua gráfica, depende do seu impressor. Cada gráfica pode ter o seu tamanho peculiar, o mais conhecido entre eles é o 9x5. Eu já coloquei o tamanho em milímetros, 90x50, e nós temos aqui um provável tamanho de cartão de visita. Claro que tem uma variação, na minha cidade mesmo nós temos o tamanho 9,5 por 5,5, que acrescenta 5 milímetros de diferença, que é claro, depende da consulta feita direto com o seu impressor. Algumas informações que eu quero passar. A primeira delas, infelizmente os cartões de visita são rodados através de chapas, ou seja, você tem vários cartões dentro de uma única chapa. Isso impede o uso da sangria, evitando com que você aproveite uma das vantagens da impressão. Você precisa fazer sua arte em corte seco, ou seja, a arte tem que ser exatamente do tamanho e não podemos ter um adicional para evitar problemas na hora do corte. Então, justamente para resolver esse problema, eu aconselho que você mantenha tudo o seu conteúdo o mais longe possível da sua área de corte, ou seja, mantenha uma distância razoável entre os seus arquivos dentro do seu cartão de visita. Não existe nenhuma regra para esse tipo de situação, justamente por não ter um tamanho específico. Então tente manter o mais distante possível, principalmente com texto, para evitar corte e erros drásticos dentro da situação. Outra informação importante a ser dita é referente a texto. Se você monta um material de texto para um impresso maior, você pode adotar tamanhos diferentes da situação de um cartão. Um cartão ele é mais focado pelo cliente, ou seja, você pode utilizar tamanhos menores de fontes que as pessoas provavelmente vão conseguir ler. Porém, existe um tamanho máximo de mínimo no caso. Você não deve ultrapassar esse valor para que não seja ilegível o seu cartão de visita. Eu aconselho para você, veja bem, é um conselho meu, isso não é oficial, mas que você mantenha o tamanho mínimo de 7 pontos de fonte. Esse é o tamanho máximo da quantidade mínima de uma fonte. Eu nunca montei um tamanho menor que esse justamente para poder evitar problemas de leitura. Claro que uma dica importante a ser dita é que você deve se preocupar muito com as fontes dos seus arquivos, não só de cartão de visita como outros. Para uma informação bastante importante, você deve evitar fontes que mantenham cantos arredondados, efeitos de desenho à mão. Mantenha sempre uma fonte reta, simples, sem problema, como o Arial, como o Verdana e outras fontes que mantenham as suas propriedades bem visíveis. Você pode abusar das suas fontes na logo, nas informações de um contato, alguma coisa que se mantenha bem grande para evitar esse tipo de problema. Existe um recurso bastante utilizado, eu já fiz muitas vezes, que é a chamada verniz de reserva, ou outras situações como o verniz craquelado. Isso acontece quando você precisa fazer uma quinta cor. Sempre com impressão você vai trabalhar na escala de CMYK, ciano, magenta, yellow e black. Então você pode abusar de algumas impressões com a quinta cor, que a maioria das gráficas utiliza o verniz de reserva, o verniz craquelado ou os efeitos de cor como dourado e prateado. Para poder fazer essa cor, a chapa precisa ser diferenciada, porque o seu Corel só vai exportar na escala de CMYK, ele não vai exportar a quinta cor. Você precisa fazer ela manualmente. Então, a melhor forma de fazer é exportar o seu cartão da maneira que você tiver e a quinta cor você separar em vetor para que a pessoa consiga fazer uma chapa diferente. Para isso, você deve se preocupar com as suas informações. Primeiro, vamos dar um exemplo aqui de um cartão sem fundo, apenas com um objeto central. Para você saber onde vai o verniz de reserva, o craquelado ou a cor especial, você deve criar um quadrado no tamanho do seu cartão de visita e mover ele junto com todos os objetos que vão ter essa quinta cor. Ou seja, se você tiver textos que não vão ter esse efeito, você não seleciona. Clicando e selecionando tudo com esse quadrado criado, você duplica e a partir daqui você faça um efeito bem simples, que é remover o contorno e o preenchimento, se não tiver nada, e manter apenas vetorizado as informações. O seu impressor com certeza vai conseguir manter a chapa desse jeito. Lembrando que os objetos que você mover para este canto,
eles devem se manter na cor preta e completamente vetorizados, justamente para que ele escolha a melhor forma de se fazer e para você não ter problemas de distorção de cor. Sempre tem que ser preto porque a chapa sai preta. E a partir do momento que é colocado na máquina, esse preto se torna a cor que está selecionada. Outra dica bastante importante é para situações como essa, em que nós temos um fundo de uma única cor e apenas um texto preto, ou vários textos, né, na cor preta, de forma que você tenha um problema na hora do encaixe. Se você não sabe, na hora de uma separação de cores em CMYK, as cores são separadas pelas chapas e o local onde tem as outras cores não é mostrado. Como por exemplo, nesta situação, nós temos a seguinte maneira. São feitas duas chapas para formar o nosso vermelho, onde uma delas é magenta e a outra é yellow. Essa combinação de chapa vai formar o nosso vermelho. O espaço onde está o nosso texto em preto é montado vazio. Isso dá um problema bem sério quando você precisa fazer uma impressão desse porte. A chance do erro do nosso impressor distorcer um pouquinho a chapa do preto em cima dessa chapa da formação do vermelho é muito grande, principalmente com textos bem pequenos. O Corel tem uma vantagem para remover essa situação, que é a chamada impressão sobreposta. Ao exportar o seu arquivo em CMYK, você tem a opção de marcar este campo. Dentro da nossa caixa de diálogo de exportação, logo abaixo do padrão do CMYK, você encontra imprimir sobreposição de preto. Você deve marcar esta opção dentro dessa situação, porque ao fazer isso, a nossa exportação vai fazer a separação de cores bem diferente. Ela vai exportar o vermelho completo e o preto à parte. Ou seja, o nosso fundo, a nossa formação de vermelho, vai passar a ser assim, sem o vazado do texto, aproveitando uma das vantagens, já que o preto é a última cor a ser impressa, e isso faz com que a chapa de preto caia exatamente em cima da nossa cor completamente chapada, evitando problemas e fazendo com que o impressor não tenha que se preocupar com o encaixe de cores. É uma vantagem grande para ele e para você, que evita problema para todo mundo e facilita o trabalho da impressão. Eu espero ter ajudado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.